Os motores do navio retumbavam em um ritmo lento sob o convés de aço, uma pulsação para cada milha conquistada rumo ao oeste. A névoa salina se agarrava a tudo, aos guarda-corpos, aos rostos, até mesmo aos botões dos casacos cinza-cinza dos prisioneiros. O vento atlântico os cortava com um odor de ferro e chuva. Aglomerado junto à amurada de estibordo estava o general Karl Heinrich Vogler, 52 anos, comandante sem exército. Um mês antes, ele liderava 15.000 homens perto do Reno. Agora, era um dos 60 generais confinados naquele navio de transporte, destinado à costa de um inimigo. Ordens proibiam a conversação com a tripulação. No entanto, rumores sussurrados entre os prisioneiros preenchiam cada canto do convés. A América está em colapso, dizia um. Suas cidades ardem. Eles precisam de nós como troféus. Outro murmurava, é teatro. Eles nos exibirão diante de suas turbas. Um terceiro falava com vazia convicção. Eles passam fome por trás de suas máquinas. Vivem de comida enlatada e slogans. Vogler permanecia em silêncio. O Ministério da Propaganda do Reich havia martelado essas alegações em todas as transmissões de rádio por anos. Mas a dúvida, uma vez sussurrada, multiplica-se no silêncio. Ao amanhecer, veio o chamado. Terra à vista. Os prisioneiros foram ordenados a subir ao convés. Botas rasparam. Guardas gritaram. Motores a diesel rugiram enquanto a embarcação rastejava através da névoa cinzenta. Então, a névoa se dissipou e a incredulidade varreu o convés como o vento. O porto de Nova York se desdobrou diante deles, não em ruínas, mas em esplendor. Guindastes se moviam como gigantes erguendo quarteirões. Balsas rasgavam o mar, deixando rastros na água. Barcaças de carga repletas de carvão deslizavam sob pontes esqueléticas que cintilavam na luz da manhã. Além delas, erguiam-se torres, fileiras de vidro e pedra, intocadas pela guerra, nítidas contra o sol. O horizonte parecia impossivelmente vivo. Vogler semicerrou os olhos, o sal ardendo em sua visão. É uma miragem, sussurrou seu ajudante. Ninguém respondeu. Até mesmo os guardas do navio pareciam mais quietos, como se a vista subjugasse amigos e inimigos. Então veio o cheiro, a doçura metálica do óleo se misturando ao café torrado dos armazéns da costa, o leve traço de pão assando. A civilização tinha um aroma que ele não inalava há anos. Ele recordou subitamente Berlim, ruas repletas de escombros, poeira de gesso queimado sufocando o ar, o mau cheiro do desespero impregnado na pedra. Aqui, o vento carregava a abundância. Os prisioneiros alinharam-se no guarda-corpo, imóveis, uma galeria de descrença. O general Hermann Dent, outrora um oficial de Estado-Maior condecorado, falou sem ironia. Eles disseram que a democracia era decadente. Talvez ela apenas fosse mal alimentada. Outros escarneceram por reflexo, mas seus olhos denunciavam a curiosidade. Enquanto o navio deslizava pela ilha Staten, eles avistaram a Estátua da Liberdade. Sua tocha verde capturava a nova luz do sol como ouro polido. O riso nervoso ondulou entre eles. Então ela ainda está de pé, murmurou alguém em alemão. Um oficial a saudou, metade em escárnio, metade em admiração. Quando a embarcação finalmente atracou nos cais, os americanos aguardavam não com gritos de triunfo, mas com indiferença profissional. Guindastes de carga balançavam no alto. Estivadores gritavam coordenadas. Funcionários civis empilhavam formulários. A eficiência disso perturbou os generais mais do que a hostilidade teria feito. Ali estava a vitória moldada não pela força, mas pelo hábito. Enquanto eram conduzidos pela passarela, câmeras disparavam. Repórteres anotavam enquanto soldados os encaminhavam para caminhões que os aguardavam. Ninguém os agrediu, ninguém cuspiu. Em vez disso, um coronel americano, seu escolta, removeu o cap, acenou educadamente e disse:
Bem-vindos aos Estados Unidos, cavalheiros. A voz do tradutor repetiu as palavras em alemão e, por um instante, elas pairaram na irrealidade. Bem-vindos. Vogler pisou em terra firme, o cais de madeira vibrando levemente com o movimento dos guindastes. Mas para o interior, o horizonte cintilava através da neblina industrial. Tanques de gasolina, filas de caminhões, pilhas de caixotes estampados com nomes de fábricas que ele nunca ouvira. Ele percebeu que cada unidade industrial ao seu redor funcionava como uma sinfonia sem maestro, cada músico seguindo um ritmo invisível. O cais cheirava a suor, aço e otimismo. O ruído era furioso, mas ordenado. A autoridade informal da América se manifestava através do movimento, não da saudação. Vogler virou-se novamente para o porto, observando a silhueta da estátua diminuir com a distância. Ele sentiu a guerra encolher também, colapsando atrás dele no rastro que cintilou brevemente e desapareceu. Nada ao seu redor correspondia ao inimigo que ele havia imaginado. A Alemanha havia chamado este país de improvisação, mas ele parecia projetado pela confiança. Ele se pegou pensando, se isto é decadência, como será a força? O comboio avançou por uma cidade sem cicatrizes. No zumbido de seus motores surgia um novo tipo de trovão, o som de um mundo que já havia decidido como seria o amanhã. O comboio de caminhões militares deixou o porto de Nova York, serpenteando pelas ruas do centro que cintilavam sob um sol limpo da manhã. Os generais, sentados na parte de trás dos veículos abertos, agarravam-se aos bancos enquanto arranha-céus os flanqueavam como paredes de cânions. Cada janela brilhava com luz. Dessas alturas pendiam roupas, antenas de rádio e o ritmo comum da vida civil. Nenhuma cidade na Alemanha parecia mais assim. Para o alto comando de um Reich desaparecido, era insuportável a comparação. Berlim havia sido reduzida a fuligem e silêncio. Munique a cascas vazias de igrejas e linhas de bonde retorcidas. No entanto, ali, a metrópole do inimigo pulsava como se intocada pelo apocalipse. Não havia filas de racionamento, nem crateras de bombas, apenas vitrines repletas de mercadorias que os generais não viam desde antes da depressão. Pneus, frutas, fotografias, jornais. Uma mulher de vestido amarelo atravessou a rua segurando a mão de uma criança, e o comboio de cativos alemães virou a cabeça de uma só vez, esquecendo-se momentaneamente de que eram prisioneiros. Sua incredulidade se adensou em quietude enquanto os caminhões seguiam para o norte, em direção aos pátios ferroviários. Alguns sussurravam, eles estão fingindo. Isso foi encenado para nós. Mas cada milha trazia novas evidências de que não era. Trens de carga passavam, transportando madeira e gado. Trabalhadores americanos acenavam para os guardas como se não houvesse nada de extraordinário em escoltar ex-comandantes inimigos através de sua cidade. No depósito ferroviário, os prisioneiros foram acomodados em vagões Pullman. Assentos acolchoados, janelas que abriam facilmente, até mesmo um bagageiro para seus pertences. O conforto absurdo os constrangeu. 2 guardas posicionados no corredor removeram seus cap, acenaram e lhes ofereceram café em copos de papel. Para homens que ainda esperavam punição, esses gestos os perturbaram mais do que a hostilidade teria feito. O trem seguiu para o sul, em direção a Fort Hunt, Virgínia, e depois mais para o interior. A paisagem mudou rapidamente. Aço e fumaça cedendo lugar a prados pontilhados por celeiros e cidades com campanários brancos. Crianças andando de bicicleta paravam para observar a locomotiva trovejar. Algumas acenavam, nenhuma gritava insultos. Era a primeira vez que os prisioneiros vislumbravam civis inimigos que pareciam intocados pelo esgotamento. Na Europa, 6 anos de guerra haviam esculpido rostos na suspeita. Aqui, os estranhos alinhados nos trilhos sorriam com a confiança despretensiosa de pessoas certas do amanhã. Seu escolta falava pouco.
O coronel comandante, um oficial chamado Williams, respondia às perguntas com cortesia eficiente. Quando questionado se os Estados Unidos haviam sofrido muito com os bombardeios, ele hesitou como se não entendesse a pergunta. "Nenhum alemão jamais nos alcançou", disse ele objetivamente. Então, vendo a incredulidade deles, acrescentou: "Nossos submarinos chegaram perto, mas sem danos." A explicação os atingiu mais fortemente do que o desprezo. Seu inimigo havia sido intocável. No final da tarde, o trem diminuiu a velocidade através de terras agrícolas acolchoadas em verde. Vogler pressionou a palma da mão na janela e percebeu que os trilhos corriam perfeitamente retos por quilômetros. "Imagine assentar trilhos tão planos", murmurou alguém, metade admirado, metade horrorizado. Eles construíram um império pela geometria. Até mesmo sua agricultura refletia a estratégia. Fileiras alinhadas como formações de marcha, celeiros pintados de vermelho vivo, como se celebrassem a abundância. Em Fort Hunt, os generais desceram para um cativeiro mais suave do que haviam imaginado. Foram conduzidos não a jaulas, mas a um complexo de quartéis baixos à sombra de carvalhos. Cada grupo tinha aposentos de oficiais com roupa de cama limpa e mesas de trabalho. Água corria límpida e abundante. Cada homem recebeu 3 uniformes. Caqui do exército dos Eneutara, estampado com P, prisioneiro, recém-lavados. As refeições diárias incluíam carne, vegetais, leite e pão assado no local, conforme prescrito por Genebra, disse o intérprete, quase em tom de brincadeira. Vogler notou que os regulamentos eram aplicados sem gritos. Ordens eram dadas uma vez, em vozes calmas e obedecidas imediatamente. Disciplina por consentimento era uma linguagem militar que ele ainda não falava. O governo dos Estados Unidos tinha múltiplas razões para trazer seus cativos proeminentes para lá. Informação, negociação, talvez futura influência. Mas a razão prática era mais simples: espaço. O solo americano estava distante da vingança, intocado o suficiente para manter inimigos sem ódio. Milhares de prisioneiros de guerra colhiam plantações, construíam estradas ou reparavam equipamentos, enquanto seus generais permaneciam nesses enclaves vigiados, passando por longos interrogatórios sob a supervisão de homens educados com canetas tinteiro. No entanto, o cativeiro produziu um experimento sociológico não intencional. Após anos pregando a superioridade alemã, os mais altos oficiais do Reich se encontraram vivendo dentro de uma eficiência maior do que qualquer coisa que eles haviam criado, dentro de um conforto mantido por cidadãos comuns. À noite, acordados em quartéis impecáveis, eles ouviam o ruído do país ecoar sobre o rio. Trens de carga, sinos de igreja, risadas de campos de beisebol próximos. Estes não eram os sons da decadência, eram a cadência de uma nação certa de sua direção. Os generais começaram a fazer perguntas discretamente entre si. Como uma nação de tanta riqueza e desordem pôde derrotar uma Europa disciplinada? Como a democracia bagunçada, argumentativa, descentralizada, pôde produzir um poder tão sereno? Eles não estavam sendo humilhados pela força, estavam sendo desmantelados pelo exemplo. Quanto mais tempo permaneciam na América, menos seu cativeiro se assemelhava a uma prisão. O choque da liberdade dentro do confinamento, o paradoxo silencioso, era o que mais os perturbava. Fort Hunt nunca foi concebido como punição. O serviço de inteligência do exército dos EUA o tratava como um laboratório de compreensão, um lugar para estudar as mentes que haviam levado a Europa à escuridão. No entanto, para os homens por trás daquelas cercas, ele se tornou algo mais estranho, uma escola para a qual a ideologia os havia tornado cegos. A luz do dia revelava o ritmo do lugar. Caminhões traziam leite de laticínios locais. Jovens soldados em camisas impecáveis descarregavam não chicotes, mas jornais. Às 7 em ponto, os prisioneiros eram servidos com café da manhã.
aveia, frutas, café. Às 7h30 começavam as palestras. Algumas sobre agricultura, outras sobre engenharia, ostensivamente para manter os intelectos ocupados. Havia conversa em vez de coerção, curiosidade onde eles esperavam desprezo. Certa manhã, um oficial do ZPNUA chamado Capitão Hollis chegou para discutir logística. Ele tinha pouco mais de 30 anos, cabelos cor de areia e uma voz calma que quebrava em humor a cada poucos minutos. Ele pediu ao general Vogler que esboçasse como a Wehrmacht havia gerenciado as linhas de suprimento na frente oriental. Eles desenharam mapas no mesmo quadro negro, palmo a palmo. Homens que meses antes teriam mirado artilharia um no outro. Quando a sessão terminou, Hollis entregou a Vogler o giz que havia empoeirado suas mãos. Suas estradas, disse ele, eram geniais, mas vocês as conduziam como um relógio apertado demais. Vogler piscou para a franqueza. Sem propaganda, apenas análise. A conversa o paralisou, pois pressupunha a igualdade. Um inimigo tratando-o como um par significava que a ideologia pela qual ele havia vivido, de superioridade conquistada por títulos e patentes, havia evaporado. No outono de 1945, os generais foram transferidos para outros campos no interior: Algona, Iowa, Butner, Carolina do Norte, Troutville, Virgínia. Cada realocação descascava outra camada de expectativa. Cruzando o Mississippi de trem, eles viam cidades efervescentes com a vida de consumo, placas de mercearias acesas mesmo em plena luz do sol, crianças arrastando carrinhos de rádio pelas calçadas, mulheres em vestidos de bolinhas comprando frutas que pareciam inesgotáveis. Cada paisagem americana parecia ensaiada para a abundância. A propaganda havia advertido que a liberdade levava à preguiça, que a democracia era o domínio da turba. Mas a democracia que eles viam vestia roupas de trabalho. Ela cultivava, pavimentava rodovias e mantinha fábricas funcionando ao amanhecer, sem Gestapo para vigiar. No Camp Butner, eles conheceram seus guardas, a maioria reservistas e formados em faculdades, aguardando a dispensa. Um havia estudado filosofia na Ohio State. Ele emprestou aos prisioneiros uma cópia dos ensaios de Emerson e disse: "Vocês vão gostar deste, autossuficiência. Parece o seu Nietzsche, mas sorri mais." Os homens leem sob lâmpadas nuas tarde da noite, linha por linha, aprendendo uma linguagem de autoridade que não dependia do medo. "Ninguém o comanda", murmurou um general. "Ele comanda a si mesmo." As pequenas revelações continuavam a se acumular. Quando o Natal chegou, os guardas penduraram finas guirlandas de papel entre as vigas do refeitório. Após a refeição, peru com molho de cranberry, quase idêntico ao que os americanos comiam, eles distribuíram pacotes de presente de grupos humanitários. Dentro de cada um havia cigarros, papel de carta e um cartão impresso com uma única palavra: paz. Não era propaganda. Parecia feito à mão, quase ingênuo. Vogler tateou as letras com o polegar, como se a tinta pudesse borrar em motivo. Nenhum truque, apenas intenção. Então veio o reencontro de opostos. O general Vogler com o general Claiborne Rhee, um veterano do Estado-Maior de Patton que visitou o campo como oficial de ligação. Rhee entrou no quartel sem cerimônia, saudou e disse: "Nunca nos encontramos no campo de batalha. Vamos nos encontrar adequadamente agora." Ele apertou a mão de Vogler sem hesitação. O contato cortou a última armadura emocional restante. Naquele aperto de mão estava o insulto final à ideologia. Bondade inabalável pela patente. Os guardas notaram uma mudança logo depois. A postura dos oficiais alemães, antes rígida com orgulho teatral, relaxou. Eles acenavam para os sentinelas que antes ignoravam. Chegaram a ajudar a organizar concertos de domingo usando um piano doado. A música não eram marchas alemãs, mas Beethoven, escolhido porque pertencia igualmente a ambos os lados.
Uma semana depois, o jornal local noticiou o evento sob uma manchete discreta: Ex-inimigos apresentam recital. O tom do artigo, objetivo, quase cordial, circulou nas cidades vizinhas. Comerciantes começaram a escrever ao comandante do campo solicitando mão de obra de prisioneiros para as estações de colheita. Em uma democracia, até o perdão se tornava contratual. Para os generais, cada dia trazia outra pequena humilhação disfarçada de conforto. Quando novas botas foram distribuídas, eram feitas nos Koandura, mas serviam perfeitamente. Quando cartas da Alemanha chegavam descrevendo a fome, Vogler notou a culpa florescer entre seus pares. Eles comiam carne 2 vezes por semana, enquanto seu país lutava por grãos. Seus captores, que nada lhes deviam, os alimentavam melhor do que a pátria jamais havia feito. Talvez, disse o general Dent certa noite, a verdadeira desigualdade seja moral, não material. Logo, os interrogatórios assemelhavam-se menos a depoimentos e mais a conversas sobre filosofia política. Hollis perguntou se algum deles entendia a palavra responsabilidade, accountability, como os americanos a usavam. Vogler respondeu cautelosamente: éramos responsáveis apenas para cima. Vocês parecem responsáveis para fora, uns para com os outros. Hollis sorriu. Essa é a diferença entre o medo e a lei. Cada troca deixava uma contusão que sarava em admiração. Meses se transformaram em um currículo de paradoxos. Quanto mais tempo viviam sob as regras de seu inimigo, mais civilizadas essas regras pareciam. As refeições eram servidas pontualmente. Guardas saudavam educadamente. A justiça, quando a disciplina era necessária, era adjudicada de forma transparente, até mesmo permitindo apelo a testemunhas. Tais procedimentos teriam sido impensáveis em seus próprios tribunais de comando. Toda noite, quando o apito distante do trem de carga ecoava sobre os campos já cobertos de neve, Vogler olhava para o horizonte e imaginava toda aquela ferrovia e poder espalhados por um continente, a prova tangível de uma ordem sem ordem. Eles não adoram o Estado, anotou ele em seu diário. Eles adoram a ideia de que o Estado lhes pertence. A grande inversão estava completa. No país que eles outrora chamaram de culturalmente inferior, eles encontraram uma eficiência nascida não da obediência, mas da confiança. Cada horizonte de arame farpado se transformou em uma palestra sobre a geometria da democracia. Cada nascer do sol no cativeiro enfatizava a calma surpreendente da liberdade. No verão de 1946, a maioria dos generais alemães em campos americanos havia aprendido que seu cativeiro terminaria em breve. Listas de repatriação circulavam e com elas veio uma estranha melancolia. Lar significava destroços. A América havia se tornado a ideia funcional mais próxima de civilização. Para o general Karl Heinrich Vogler, a revelação final veio não de um interrogatório ou de um discurso, mas de um simples convite. O comandante do campo havia arranjado uma visita a uma cidade próxima para um punhado de oficiais considerados cooperativos. Vogler se juntou relutantemente, esperando propaganda. Os caminhões passaram pelos portões abertos pela primeira vez. Eles passaram por fazendas tão ordenadas que pareciam ensaiadas. Vacas pastando dentro de cercas perfeitas, tratores brilhando sob o sol armazenado. Então veio a cidade, Algona, Iowa. Vitrines de tijolos vermelhos, um cinema promovendo um filme de Sinatra, o cheiro de feno cortado e gasolina. No entanto, o que mais chocou os homens foram os olhares das pessoas. Compradores olhavam para cima não com ódio ou fascínio, mas com reconhecimento casual. Um merceeiro acenou. Uma criança, vendo os uniformes, entregou-lhes um chiclete, como se a generosidade fosse um reflexo. Para uma classe criada no medo, a indiferença desse tipo parecia sagrada.
eles foram escoltados a um elevador de grãos, uma catedral industrial das planícies. Dentro, correias transportadoras chacoalhavam sob vigas arqueadas tão altas quanto abóbadas de igreja, carregando toneladas de milho dourado para o céu. Um engenheiro americano explicou o processo com detalhes bem-humorados. Alimenta o gado, alimenta as pessoas, alimenta as exportações, mantém a liberdade gorda, ele brincou. Vogler olhou para o fluxo de grãos, a civilização ascendendo literalmente diante dele. Ele se virou para Dent e sussurrou: "Eles dedicam a arquitetura à comida." O outro oficial respondeu calmamente: "E nós a dedicamos ao poder." Naquela noite, de volta ao campo, Vogler solicitou papel. Ele escreveu uma carta de menos de 2 páginas, endereçada a ninguém em particular. Metade confissão, metade despedida. Vim a este país esperando medir suas armas e, em vez disso, medi sua consciência. Aqui, as fábricas cantam mais alto que os exércitos. Eles são governados pela imaginação, não pela ideologia. Ele deixou a carta sem assinatura, dobrou-a em uma gaveta da pequena escrivaninha fornecida por seus anfitriões. Quando a hora da partida chegou, as formalidades foram breves. Cada prisioneiro recebeu um pacote de ração, $20 como compensação pelo trabalho e um documento carimbado certificando a conduta honrosa. Antes de embarcar no navio em Norfolk, os oficiais ficaram uma última vez em um cais americano. A chuva pontilhava seus kepi. Guindastes de aço balançavam no alto, descarregando caminhões cheios de produtos domésticos. A guerra já havia desaparecido na produção novamente. Seu ajudante perguntou a Vogler o que ele mais lembraria da América. Ele disse simplesmente: "Seu ruído, o ruído da criação." A viagem de volta espelhou a primeira. No entanto, nenhum deles olhou para trás com desprezo. Através da névoa, eles viram novamente a Estátua da Liberdade, uma audiência em tempo de paz, agora os recebendo. Não como inimigos, mas como homens retornando à lição inacabada da história. O silêncio se espalhou pelo convés, exceto por uma observação sussurrada que vários repetiram mais tarde. Ela está de frente para o leste, para a Europa, talvez ainda esperando que aprendamos. Em anos posteriores, aqueles oficiais capturados citaram seu aprisionamento na América como o início de sua reconciliação com a democracia. Alguns aconselharam a reconstrução do exército da Alemanha Ocidental, reestruturando-o de acordo com princípios que haviam vislumbrado pela primeira vez através do arame farpado, a autoridade responsável perante os governados. Outros recusaram-se a servir, em vez disso, escrevendo memórias confessando que a verdadeira derrota do Reich aconteceu não nos campos de batalha, mas no momento em que viram como a decência funcionava quando não precisava de espetáculo. Para Vogler, o legado se condensou em uma única imagem: o apito de uma fábrica ao amanhecer, fora do Campo Algona, subindo para o céu ilimitado. Ao contrário do terror mecânico das sirenes alemãs, ele sinalizava começos, não alarmes. Toda manhã, ele o lembrava de que o poder que serve à criação, em vez da destruição, é um tipo mais raro de vitória. Muito depois de seu retorno à Alemanha, quando jornalistas o entrevistaram sobre o cativeiro americano, Vogler falou suavemente, como se ainda incerto de que a liberdade pudesse soar tão comum. "Eles viviam a abundância sem arrogância", disse ele. Foi a primeira vez que vi a autoridade contida pela escolha. Ao verem a América, os conquistadores finalmente entenderam que a força mais alta não precisa gritar. A disciplina da liberdade, a capacidade de dominar o poder através da graça, foi a visão que encerrou a guerra para eles.